Glória a Deus. É uma alegria, uma honra estar aqui. É muito interessante a forma com que o Senhor desenha todas as coisas, não é mesmo? Você sai da sua casa e tudo começa a fazer sentido. Quem você encontrou no ônibus ou no avião. Obrigada. Tudo aquilo que Deus estava falando no seu secreto, Ele começa a confirmar através de palavras, de pessoas. Quando você está ali no refeitório, quando você está andando ali perto da livraria, o Senhor Ele vai te encontrando. Eu cheguei de Londres ontem, um voo de quase 12 horas. Daí fui para Guarulhos para pegar a conexão para Jaguaruna. Graças a Deus por Jaguaruna, que está mais pertinho de Criciúma, facilita a chegada em Betânia. E ao chegar ali em Guarulhos, gente, já tinham muitas mulheres. Cadê as mulheres ali de Guarulhos que eu encontrei? Foi muito bom encontrá-las ali, porque eu encontrei corações apaixonados e famintos pela presença de Deus. Nós conversávamos, a gente ria um pouco e já tinham lágrimas ali no meio do aeroporto. Uma delas fez um vídeo muito entusiasmado. Gente, ela deu uma carreira, ela ficou no bico do avião e ela foi filmando. Cadê você? Yeah! Falei, Jesus, eu estou indo para Betânia. Em Betânia tem alegria. E para quem é um pouquinho mais íntima da Angel, da Angélica, sabe que tem muita brincadeira na mesa, mas precisa ser íntima. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dos meus anos. Eu queria agradecer o convite e a honra de estar aqui, na casa dos Martinellos, na Abba Pai. Nós sempre falamos com honra na nossa igreja, e para onde nós vamos desta casa, que é uma referência para as nações, eles desbravaram um caminho para que a gente possa pisar hoje. Eles apontaram para aquilo que é belo, santo e puro. Eu li em uma época da minha vida um livro do Tim Keller, um grande apologista da fé cristã, que o Senhor recolheu recentemente. É engraçado que algumas vozes o Senhor tem retirado da terra, mas tem outras que o Senhor está levantando para essa hora. E uma das coisas que me lembram muito a Vivi é quando ele fala sobre a verdadeira humildade. É quando você senta na mesa e essa pessoa, ela é grande na terra, ela é uma referência, ela é observada por milhares de milhares. Mas ele trata a humildade, a simplicidade, apontando para Cristo, para a pessoa que senta numa mesa e faz com que aqueles que estão ao redor dela, mesmo em funções diferentes, em lugares diferentes, se sinta grande. E quando eu me sento com a Vivi, quando eu olho nos olhos dela, eu me sinto como Jesus me vê, importante para Ele. E esse é o coração dela, aquela que quando eu cheguei há 5 anos atrás, a gente se conheceu há 6, que me olhou com os olhos de Jesus, viu em mim aquilo que eu nem via, investiu, cuidou, me cuidou. Hoje eu aprendi que eu posso até passar dias difíceis, mas eu passo bonita. Você pode fazer isso também. Aplauda o Senhor. Você pode se cuidar. Tem tanto para viver comparado àquilo que você perdeu. Tem tanta beleza em desfrutar daquilo que o Senhor te entregou. E é tempo de você olhar a tua família, a tua casa, a você mesma dessa forma. Amém? Nós estamos em Betânia, um lugar de amigas. Tem aquela que fala mais e aquela que ouve mais. Tem a que brinca demais e a que brinca de menos.
Mas é tão lindo que o que cada uma carrega completa uma a outra. Essa palavra, o Senhor me deu faz poucos dias, posso dizer. Nós estamos vivendo como família uma grande mudança na Inglaterra. Nós estamos na Inglaterra, a família do meu marido há mais de 25 anos, mas nós alargamos a tenda ali. E hoje nós somos em Elbe, Hampshire, na região de Hampshire, na Inglaterra. E a nossa igreja, ela está localizada em Winchester. Winchester, que foi palco do avivamento, do primeiro avivamento da Inglaterra. Foi ali aonde tudo começou. E eu sei que o Senhor está falando sobre as nossas origens. A nossa origem está no barro. A nossa origem está na cruz. E o Senhor, Ele está te reconectando nesses dias, àquilo que você é, naquilo que você foi chamada, que reflete Cristo, que é dele, por Ele, para Ele. E o diabo, ele não se alegra quando o Senhor fala: eu vou fazer de novo na tua geração. Eu vou fazer algo novo na tua geração. Algumas de nós temos avós, às vezes, né, que serviram ao Senhor, mas a tua geração não viveu isso. O Senhor está falando: através de você eu vou fazer de novo. Mas algumas de nós, assim como eu, a menina Angélica, que não tinha ninguém convertido na família, o Senhor falou: você vai fazer algo que nunca ninguém fez na tua família, para viver aquilo que nunca ninguém viveu. E eu quero te convidar a se levantar com coragem e ousadia para construir algo que ninguém... Não precisa levantar não, gente. Vocês estão faminta mesmo. Oh, glória a Deus! O Senhor está te convidando a se levantar no reino do Espírito, mas no físico também. Amém? Não é só orar, é colocar a mão na massa. É na beira do fogão, é amando, é servindo, é trabalhando, é ir para a escola, é voltar com o menino, é ir no hospital. Está te convidando a construir uma arca. Algo que nunca ninguém viu. Só que aquilo que você faz é o suficiente para o Senhor fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então, em algumas mulheres aqui, Ele vai fazer de novo na tua geração. Mas em algumas mulheres, Ele vai fazer agora, a partir de você, em nome de Jesus, para alcançar o seu marido, os teus filhos, as tuas amigas, a tua comunidade, a tua cidade, o teu estado, a tua nação. Existem nações aqui representadas: Inglaterra, Portugal, América, Suíça. Você que é de outra nação, levante a sua mão. O Senhor, Ele quer te usar neste lugar. E eu declaro que na Europa, em todas as outras nações aqui representadas, o céu não está fechado. O mesmo desejo que você tem de viver um avivamento e algo novo nesta nação, é o desejo do céu clamando que filhos se levantem com autoridade, ousadia e comprometimento com a palavra que não promete bens nessa terra, que não diz que você vai ter tudo o que você quer, mas que se você olhar para Cristo, você vai ser satisfeito, você vai ser feliz, você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar como Paulo, não tendo nada, mas possuindo tudo. Você vai ver que você vai encontrar uma família na igreja, que você vai ter irmãos em Cristo, que você vai ser contente, que os espinhos não te param, afinal eles te falam hoje: a minha graça te basta, e o meu poder, filha, o meu poder, filha, na tua cidade, na tua nação, no seu trabalho, na sua maternidade atípica, na sua maternidade, no teu casamento, no teu ministério. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque como bons seres humanos e barro que somos, somos fracos, impotentes, dependentes de Cristo. Sem Ele não somos nada. Oh, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Existe uma graça de Deus aqui nesse lugar. Uma graça que nos abraça. Quando eu estava hoje no hotel, eu orava ao Senhor e o Senhor falava: aquela graça, filha, dos começos. Afinal, quando a gente começa a crescer, a gente às vezes já entende, né, e quer fazer do nosso jeito. Mas hoje o Senhor está puxando para a mesa todas nós como filhas, como a Vivi disse.
O Pai, Ele corrige a quem ama. Ele disciplina a quem ama. A carta de Paulo aos Hebreus diz isso, que o Pai, Ele disciplina. E muitas das vezes aquilo que você está ouvindo nesses dias, no momento que você ouve, como a palavra diz, não produz alegria no momento, mas produz frutos de justiça, um caráter aprovado. E o Senhor está chamando mulheres pregadoras da justiça nesse tempo. O que é pregar a justiça? É ouvir e obedecer, mas só ouve quem anda perto. E quando eu orava ao Senhor na minha casa, o Senhor falou, eu abracei esse tema, porque esse tema ele já tem no meu coração. Aqui é a minha Betânia, aqui é o meu lugar de descanso, aqui é o lugar onde eu estendo um compromisso. Quando eu venho às vezes de outro lugar só para dar um abraço, sentar na mesa, quero até ficar mais. Meu marido ele fala assim, a tua cara nem queima, que quando você vai para lá você não chora tanto. Eu falo, mas eu mostro, vou ter que ser mais fingida então. É um lugar de alegria. Ele falou, amor, os teus olhos brilham, e quando você volta melhor. Esteja nessas mesas, nesses ambientes, onde aqueles que você convive te melhoram. Ai, ninguém me melhora. Pois então seja você que melhora alguém em nome de Jesus. Amém. Fala a Deus, né? Comigo também. E o Senhor me fez olhar para Lázaro, na casa de Betânia. Porque o lugar chamado Betânia, a casa de Maria, de Lázaro e de Marta, que ficava em Betânia, era um lugar também que revelava a nossa humanidade. As nossas dores, as nossas esperas, as nossas perguntas. Só que antes de Jesus ir para Betânia de Judeia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém que passava por um momento complicado, era um ambiente hostil. O que é hostilidade? É tudo que é oposto de paz e amizade. Esse era o cenário de Jerusalém. Enquanto Jesus, ele caminhava operando milagres, sendo Deus encarnado na terra, confrontando os fariseus, os mestres da lei, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi difamado. E não só isso, neste momento aonde Jesus ele ia encontrar Lázaro para o ressuscitar, estava literalmente na reta final do seu ministério na terra. Era um dos últimos encontros que Jesus ia ter com seus amigos na mesa, para então cumprir aquilo que o Senhor o chamou, morrer e nos dar aquilo que nenhum movimento, nenhum homem, nenhum grande homem, nenhum bom livro, nenhuma mentoria pode te dar: vida nova. Aquilo que só o Espírito pode fazer. Afinal, nós podemos aprender a nos comportar muito bem, trocarmos as nossas roupas, falarmos sobre verdades, mas vivermos mentiras. O poder do Espírito, aquilo que somente Ele faz, nos transforma de dentro para fora. E isso incomodava os fariseus da época. Incomodavam aqueles que não aceitavam que o Cristo era um homem simples, era um homem que andava como os nazireus. Afinal, Judas teve que dar um beijo em Jesus no Getsemane para distingui-lo dos outros homens. Afinal, nas vestes eles eram tão parecidos. E muitas das vezes nós colocamos Jesus num lugar aonde Ele não se apresenta como nós gostaríamos, e nós nos ofendemos, então o rejeitamos. E Jerusalém estava vivendo isso. Mas então aconteceu que Jesus, antes de ir para a Betânia de Judeia, próximo a Jerusalém, Jesus saiu de Jerusalém e foi para um lugar chamado Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João batizou Jesus, aonde Naamã se lavou. Eu quero convidar você a abrir João 10, 39, 40. Que diz assim, a minha versão aqui, NVI
talvez outra versão possa falar um pouco diferente. E eu preciso te trazer o contexto desse lugar, que encaixa muito com tudo que já foi ministrado aqui. Diz assim: tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Não, isso aqui é João 1:28, desculpa. Para a gente entender que ali é Betânia, do outro lado do Jordão. João 1:28. E depois nós vamos ler 10, 39 e 40 agora, que diz assim: novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Quer dizer, em Jerusalém. E foi para o outro lado do Jordão, do Rio Jordão. Nesse lugar, aonde está escrito em João 1:28. Em Betânia, do outro lado do Jordão. Perto do lugar aonde João Batista, no início, batizava. E ele ficou ali. A palavra diz que Jesus ficou ali por um tempo. Esse além do Jordão, ele indica a região da Pérea, território do leste do Rio Jordão. Por isso muitos estudiosos, muitos comentaristas chamam esse lugar até de Betânia da Pérea, ou Betânia além do Jordão, como está escrito em João 1:28, para diferenciá-la da outra Betânia, que é a aldeia de Marta, Maria e Lázaro, perto de Jerusalém. Estão comigo? E Jesus, ele sai desse ambiente hostil de Jerusalém, que era esse contexto, como falamos, de perseguição, lugar onde tentaram matar aquilo que Jesus estava fazendo. Afinal, se eles calam a voz profética, essa voz ela não vai produzir aquilo que o céu quer que ela produza. Por isso o diabo ele se levanta contra a voz profética, contra movimentos que Deus está estabelecendo em momentos oportunos nas nações. E os milagres, aquilo que Jesus fazia, desafiava os líderes religiosos. Só que antes de chegar na Betânia de Judeia, eu quero te convidar a sair da hostilidade da tua Jerusalém e ir para este lugar da Betânia, além do Rio Jordão. Para este lugar, que também pode ser conhecido como o outro lado do Rio Jordão. A palavra diz em João 10, 39 e 40, que Jesus escapou e os deixou. E se você estudar um pouco a palavra de Deus a respeito do Rio Jordão, você vai ver que em toda a Bíblia, o Rio Jordão, ele simboliza uma passagem. E a região de Pérea, neste lugar do outro lado do Jordão, tem esse sentido, estar no limiar. No limiar quer dizer, de uma maneira literal, começo ou um ponto de transição. O Senhor estava prestes a fazer algo novo em Betânia de Judeia. Ele estava prestes a operar o maior milagre que as pessoas haviam visto, que era a ressurreição de um amigo querido. E o que é o limiar do ir ou ficar? Talvez você se pergunte isso. E Deus tem falado muito com a gente sobre velocidade. Vocês estão ouvindo o Espírito falar com vocês? E o que é esse limiar do ir ou ficar? Vamos ler João 11, 1 a 6? Porque, vamos me acompanhar. Jesus saiu da hostilidade de Jerusalém, daquele ambiente pesado. A palavra diz que ele escapa e vai para Betânia, do outro lado do Rio Jordão, ou do outro lado do Jordão, ou Betânia de Pérea. E ele vai para esse lugar, porque era um lugar distante de Jerusalém. Um lugar onde ele podia ouvir o Senhor, saber os próximos passos, não somente seguir, mas obedecê-lo. E João 11 nos diz o que aconteceu nesse lugar. Um homem chamado Lázaro estava doente. Aqui o capítulo está falando de algo que estava acontecendo em Betânia, ali onde Lázaro morava, enquanto Jesus estava do outro lado do Jordão, amém? E tinha um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Marta e Maria. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, porque Jesus estava lá.
Amém? Senhor, o seu amigo querido está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ele fez o inesperado. Aquilo que talvez você não queria que a sua amiga fizesse por você. Ele não foi ao socorro de Lázaro imediatamente. Ele ainda fica além do Rio Jordão, mais 2 dias aonde estava. Jesus, ele desacelerou a jornada. Era necessário que Jesus ficasse mais 2 dias além do Rio Jordão, num lugar distante, não só de Jerusalém, mas de Betânia, para entender o que o Pai estava fazendo. E neste lugar ele entendeu que aquela dor não era para a morte, não era para envergonhar o nome de Cristo. Pelo contrário, essa dor é para glorificar o Senhor. E este lugar é um limiar nas nossas vidas. Quando nós fazemos a escolha de tirar alguns dias numa conferência para ouvir aquilo que o céu tem para nos dizer, não é só ouvir, mas é responder à altura. E este lugar, além do Rio Jordão, é o lugar onde nós nos encontramos hoje. O lugar aonde o ensino muitas das vezes parece uma professora cruel. A realidade da vida bate. A gente vê que fins são necessários. Afastamentos e rompimentos muitas das vezes são cura. Mas como é difícil obedecer quando o Senhor fala: recua, vai mais devagar. Você está carregando, como foi falado ontem, algo que eu não te pedi. Jesus, a palavra diz aqui que ele amava. Eu acho tão lindo que a Bíblia, ela sempre nos fala a respeito do amor de Jesus com os amigos e dos amigos com ele. Mas Jesus estava prestes a desapontar Marta e Maria e não atender o pedido de socorro de Lázaro. Ou vocês acham que Lázaro não clamava o Senhor doente? Meu amigo, Jesus, me socorre. E muitas das vezes o Senhor nos desaponta os nossos pedidos. Eu posso falar isso porque por muitas vezes eu orei para que o Senhor fizesse milagres na minha família, com a minha filha, mas não só com a minha filha, sabe, mas em situações específicas que talvez você ore também. E o Senhor nos desaponta para produzir em nós o que só um desapontamento produz: esperança, perseverança, caráter aprovado, maturidade, profundidade. Maria e Marta não sabiam, mas existia um convite do céu para que elas se aprofundassem ainda mais as raízes. Afinal, elas não iam perder o irmão, só que elas não sabiam. Elas iam perder o melhor amigo, que era Jesus. Será que isso não era um recado do céu dizendo: não olhe para as coisas dessa terra. As dores aqui, elas são passageiras. Eu enviarei o Consolador, aquele que vai te abraçar naquela situação ou lugar onde você não tem controle. E nós só conseguimos resistir à tentação de agradar os outros, ou à sede de vingança, neste lugar em Betânia, além do Jordão, que é um lugar de silêncio, aonde eu lembro quem Ele é, mas principalmente quem eu sou. E nesse momento da minha vida, eu me encontrei no meu limiar. E hoje nós estamos vivendo uma grande ressurreição na nossa vida. Mas antes de viver essa ressurreição, eu precisei sair de Jerusalém, deste lugar aonde as muitas vozes, elas acabavam até me distraindo. Eu precisei, antes de ir para a casa dos meus amigos, ir para a presença do meu Pai. O Rio Jordão fala sobre isso. E há um grande convite do céu para nós
entendermos que Jesus se apresentou em Betânia para dizer que este lugar é onde Ele gosta de estar. Aonde Jesus gosta de estar na tua vida? No teu quarto, na tua cozinha, quando você vai trabalhar e entra ali no carro. E eu vivi esse momento, esse limiar da minha vida, um ponto de mudança, onde eu precisei silenciar e onde eu precisei entender que não era no meu compasso e que tinham muitas demandas. Nós implantamos uma igreja e existiu uma... Gente, eu vou falar porque agora, glória a Deus, eu estou numa estação onde eu posso compartilhar isso. Existiu uma expectativa de mulheres na Inglaterra que nós fizéssemos cultos de mulheres assim que implantássemos a igreja. Existia até comentários: agora a Índia vai fazer um negócio aqui. E o Senhor falou assim para mim: espera mais 2 dias. 2 dias que são meses. E eu precisei recuar, porque o novo movimento do Senhor é isso. São as mesas, são os lugares de dentro para fora. Na Inglaterra, o maior movimento que já foi visto foi por John Wesley, um avivalista. Foi, mas começou com Susana, sua mãe. E nessa mudança, porque eu estava no meu Rio Jordão, num lugar aonde eu não só ouço o céu, mas eu me lembro quem eu sou e por que eu fui chamada. Eu não fui chamada para encher lugares. Eu fui chamada para encher o coração do meu Pai de alegria. Eu fui chamada para agradar a Jesus. Eu fui chamada para servir a igreja dele. Eu fui chamada para amar o Renan e o Benjamin. Eu fui chamada para ser mãe atípica da Ana. O que vem depois disso não me importa. É somente mais um lugar. É somente mais um ajuntamento. O que importa é o meu Rio Jordão com ele. O que importa é o lugar aonde eu fui batizada e tudo começou, aonde ele olhou para aquela menina, aonde ele olhou para essa filha que está sentada e disse: ei, eu me alegro de você, você não tem ideia do que você vai passar pelo meu nome, então somente seja fiel naquilo que eu confiei na tua mão. Pare de querer suprir a expectativa alheia. Marta está clamando, Maria está clamando, Lázaro está te chamando, mas não vá, não vá. Olhe para mim e espera mais 2 dias, recua. O Senhor falou para mim: filha, recolhe a tua rede. Se você lança ela agora na Europa, ela se rompe. Você não está pronta. Você está pronta para ouvir isso? E daí eu conversei com a Sara. E eu falei assim: a gente vai fazer os projetos do Senhor, mas tem uma igreja nascendo. Meu livro era para ser lançado agora, no mês de outubro, e na Europa em novembro, mas ele vai nascer. Assim como Jesus chegou na hora exata, nem antes nem depois, para aquilo que Ele quer fazer, não morra, não se perca e glorifique o nome dEle, não o meu, e não o teu, e não de ninguém. Só que, quando não discernimos esse lugar, nós olhamos ao nosso redor e vemos pessoas realizando. E o Senhor está falando: realiza aquilo que eu te pedi. Fica mais 2 dias. E daí foi quando eu, chorando, 4 meses sem enfermeira, consegui fazer minha unha, para a glória de Deus. Semana passada, depois de 3 meses, estava triste o negócio. Foi quando o Senhor falou para mim: lembra dos começos, onde te era o suficiente ser mãe da Ana? Não se perca. Não se perca. Olhe para mim. E o Senhor está te falando: não se perca. Nós não nos perdemos só em lugares de vales, mas nós nos perdemos no alto da montanha. Você sabia que quando a tenda ela é alargada e o Senhor fala: estica bem, é porque ela não é carregada pelo vento? Porque existem ventos só no topo da montanha. E o Senhor está falando: não olhe para o topo da montanha nem para o vale, olhe para mim. E você vai andar no meu compasso. E quando eu te pedir para puxar as redes, você vai puxar. E quando eu falar para você: ei, igual o Senhor falou para Davi, essa arca da presença não está sendo carregada com a honra devida, vai para a casa de Obed-edom, me pergunta como que carrega a minha presença, e eu vou te instruir.
O Senhor está nos convidando a fazer perguntas novamente: como, quando, com quem, vou, fico, o limiar do além do Jordão, para saber se é hora. E você vai desapontar pessoas. E eu comecei a olhar para a Ana ainda mais, para o Renan ainda mais, para as minhas amigas, e nós começamos aquilo que eu estou desapontando muita gente, porque eu recebo mensagem o tempo todo: Angel, e o culto? Angel, e a conferência? Eu comecei um discipulado com as mulheres da casa. Nós sentamos à mesa toda semana, e o Senhor está começando um grande avivamento dentro dos lares, aonde a palavra tem nos alcançado. E isso acontece quando você está no Jordão e se conecta com as suas origens. E você não está mais de acordo com Jerusalém, nem com nenhuma expectativa até de Betânia, mas com o céu. E se conectar com a sua origem é ouvir de novo o que o Senhor já te disse nesses dias. É pisar no barro do Rio Jordão e lembrar que o único esforço do barro é se render para ser um vaso. Só que então, mais algo importante que podemos dizer aqui, é que nesse lugar, é um convite também para nos livrarmos dos excessos, como o Senhor já tem falado. Nós vivemos uma crise de excessos. Eu achei tão lindo quando a Vivi falou da mesa, porque eu me lembro que ela compartilhou, acho que foi nos stories, e gente, eu sou aquelas amigas que aprendem, que fica ali, só amém. É isso aí, Vivi, você faz, a gente aprende. Deixa vai, né? E você acredita que o Renan encasquetou que a nossa mesa era grande demais? E a nossa mesa era da IKEA. Quem conhece a IKEA aqui? É aquele custo-benefício, não dura para sempre, não é aquela lá, amiga. Mas na Europa a gente faz muito isso e recicla muito. E o Renan falou: essa mesa está muito grande, essa mesa está muito grande. Eu fiquei, poxa vida, gosto. E daí o Renan achou uma mesa de madeira, de demolição, toda trabalhada, antiga. E ele falou: amor, eu quero essa mesa. Eu falei: é linda, mas precisa de reforma. E daí vai esse homem, gente, buscar essa mesa. Não consegui convencer. E ele começa a lixar cada pedacinho. Eu falei: entendi tudo. Me lembrei de quando a Vivi falou da mesa. Eu falei: importa que ela seja eterna. Importa que aquilo que eu falo nela, aqueles que eu coloco na minha mesa, eles tenham um encontro com o que é eterno. E vai te custar, vai tirar o teu verniz, você vai ser lixada. E esse excesso está sendo arrancado de nós. Sabe por quê? Nós amamos excessos. Nós somos uma geração hedonista que vive de prazer em prazer. Você tem as férias, mas daí você já quer o tapete. Daí você tem o tapete, você já quer a outra roupa. Daí você tem a outra roupa, você quer a outra férias. Daí você vai no feed do Instagram, você já tem aquela ideia. Jesus, não tem fim. Porque não tem fim para um coração que está vazio. Agora tem fim quando ele já está cheio do Espírito Santo. Então as coisas ela encontram o lugar delas. E elas são finitas aqui nessa terra. E o convite do Senhor é para que a gente possa ser como Paulo, que diz: eu tenho tudo possuindo nada. Ele fala isso em 2 Coríntios 6,12, sobre sermos perseguidos, mas não destruídos, pobres, mas espiritualmente ricos. O Senhor está nos convidando a nos livrarmos dos excessos, a termos relacionamentos de qualidade, a sermos muito melhores na mesa, a representarmos o reino apontando para aquilo que é eterno. Para quando falarmos uma palavra num ambiente público ou não, essa palavra gere frutos para a eternidade na vida dessa pessoa. Nós vivemos uma situação ali na América, a morte de alguém que era uma voz nas universidades. E uma das frases mais relevantes dele é que ele fala que nós precisávamos povoar o céu. Nós precisamos povoar o céu. E este lugar, além do Jordão, antes de ir para Betânia de Judeia, é um lugar de alinhamento.
Talvez por isso que você não consegue nem entrar em Betânia, porque tá simples demais para você, né? Porque você é a top. E o Senhor está falando: filha, vamos redefinir sucesso. Vamos redefinir influência, referência. Porque a hostilidade de Jerusalém e as roupas que impressionavam eram como por dentro sepulcros caiados. A performance não enche os olhos de Jesus. Afinal, como falamos ontem também, a figueira com muitas folhas só está dando a dica: eu não tenho frutos. E é necessário muitas folhas para esconder aquilo que não é de verdade. Nós estamos vivendo excessos nesses dias. E Jesus, ele estava nesse limiar, e ali Jesus tinha uma missão, e seria o ponto de partida para cumpri-la, assim como eu e você. E quando você chega em Betânia, quando Jesus chega em Betânia, ele tem um obstáculo: a realidade da vida. E é um paradoxo. A realidade da vida em Cristo é a morte que gera vida, é o dar para você receber, é o ter nada, mas possui tudo. E sabe o que acontece em Betânia? Outro paradoxo incrível para você, que já se livrou dos excessos, que está alinhada com o céu, que está obedecendo uma palavra de Deus. Você pode até ter Judas no ambiente, mas você pode sentir paz. Eu vou repetir. Você pode até ter Judas no ambiente, mas você tem paz. Você não deixa de adorar. Você não se contamina. Pode aplaudir o Senhor. Quantas de nós estamos perdendo tempo criticando aquilo que o Senhor está levantando? Seja direcionada, seja disciplinada, em nome de Jesus. E daí então Jesus chega em Betânia de Judeia, 3 quilômetros de Jerusalém. Olha que interessante. Ele estava antes além do Jordão e agora vai mais pertinho de Jerusalém. Num lugar até perigoso. E quando ele chega lá, Lázaro estava morto. Ali é a realidade de quem esperava 4 dias, mas parecia uma eternidade. Quem aqui já viveu a eternidade de um dia, 2, 3 ou 4, esperando um milagre, uma resposta, ou uma situação? Levanta sua mão. Eu já. E as esperas, elas expõem o nosso coração. Eu sou uma mulher de grandes esperas. A maior de todas elas, eu espero confiante que um dia eu vou viver a cura que eu tanto orei nessa terra. As esperas, elas expõem o nosso coração, elas denunciam os nossos ídolos. Os nossos ídolos são tudo aquilo que nós colocamos como essencial para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E a espera expôs o coração também de Maria e de Marta. Afinal, 4 dias eram muitos dias. A espera de Maria e de Marta combina com as nossas esperas, porque Jesus poderia ter chego antes, mas Ele não se atrasa e não se adianta. Ele chega na hora certa. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus chega na hora certa para fazer um milagre na tua vida, ou para fazer da tua vida um milagre apesar dele na terra. Pegou? Um milagre vai acontecer. Qual? É a grande questão. Qual é o milagre da tua vida? É ser uma mulher fiel, amorosa, mesmo com seu marido que não conhece ao Senhor? Ou é ver que no culto ele já está se rendendo ao Espírito no altar? Existe um milagre sendo operado em você, te transformando numa mulher segundo o coração de Deus, que vai encontrar com o mestre, que vai te dizer: serva boa e fiel, vem, eu te conheço. Você não teve o que você pediu, você não teve aquilo que você esperou, mas você teve o meu coração, você teve o meu olhar, a quem eu tenho alegria. Vem que eu te conheço. Esse é o maior milagre que alguém pode viver. Pai,
pais que amam seus filhos e os educam no caminho do Senhor, mulheres que honram os maridos, mulheres que educam os seus filhos, filhos que crescem num ambiente saudáveis e são aqueles que o Senhor vai levantar na próxima geração. Isso também é um milagre. Ressuscitar Lázaro, trazer a vida, receber um diagnóstico de câncer aniquilado é um milagre. Crescer uma perna é um milagre. O cego voltar a ver é um milagre. O surdo voltar a falar é um milagre. Mas existe um milagre para aqueles que sabem e reconhecem que existe um Deus eterno, imutável, que propõe a você uma vida abundante. Mesmo que você não tenha aqui, você pode desfrutar de paz, alegria, temperança, reconhecendo Cristo. O milagre em você, apesar do milagre de Lázaro. Mas Jesus nesses dias está levantando Lázaro. Quem já esperou 4 dias que parecem uma eternidade para esse marido que nunca se rende ao Senhor? Quem já esperou o filho especial dizer só mamãe? Quem já esperou um resultado de biópsia que parecia uma eternidade? Quem já esteve numa sala de espera com a certeza de que não teria um diagnóstico, mas o médico falou: uma síndrome cruel, síndrome de Rett. Vocês vão perder a sua filha aos poucos. Quem já foi sepultar alguém que ama e aquele voo que parecia que eram de 10 horas, ou uma viagem de 1 hora, parecia uma eternidade? Ou você que precisou ter uma conversa difícil e criar coragem para voltar atrás naquilo que você sabe que desagradou o coração de Deus. São 4 dias de esperas aterrorizantes. E eu quero te dizer que em Betânia tem também um silêncio aterrorizador, mas que nos convida a olhar para aquilo que é eterno. O momento entre o declarar de Jesus e o realizar dele nos prova, nos peneira. Levítico diz que quando uma pessoa fizer uma oferta de manjares ao Senhor, que a sua oferta seja a flor de farinha. Flor de farinha é quando a farinha é peneirada. E então fica somente a parte mais nobre, refinada, daquilo que é tão comum. E em Betânia, quando Jesus está chegando, Ele acolhe Marta e Maria. E o Senhor está te falando hoje: filha, eu te acolho na tua espera. Eu vi que você ficou além do Jordão, pensando, perguntando. Mas você chega em Betânia, você vem nesse ambiente lindo e chega em Betânia e está aqui, Lázaro está morto. E Jesus está falando: calma, tem algo que eu estou produzindo em você. Ao saber que Jesus se aproximava, a palavra diz que Marta corre até ele. E sabe o que ela diz? Não que bom que você chegou, mas se você tivesse chegado antes. As nossas esperas nos expõem, revelam aonde o nosso coração está. Quando o Senhor permite que um ídolo seja retirado de nós, ou quando um ídolo é ameaçado, isto é, quando uma coisa que você acredita que é tua, porque você decidiu que é, você assumiu que é, e quando é retirado de você, mostra aonde está o teu coração. A palavra diz que não só Marta, mas Maria também corre ao Senhor. Ela estava em casa, até as pessoas acham que ela estava indo correr ali para chorar por Lázaro, mas ela vai até Jesus. E eu quero te dizer que enquanto as mãos fazem algo, elas não estão contando uma história, elas estão fazendo a tua espera vai valer a pena. Enquanto as mãos de Jesus estão trabalhando em você, Ele está fazendo. E Maria vem diferente. Ela não fica de pé olhando nos olhos, mas ela cai aos pés de Jesus e faz a mesma pergunta: se você tivesse chegado antes. E eu quero te dizer que esse é o retrato fiel da nossa humanidade, que mesmo olhando nos olhos dele ou aos pés dele,
ela grita: por que você não estava aqui? Por que você não viu? Eu acho que não dá mais tempo, Jesus. Em algumas coisas da minha vida, eu falei, estou vivendo uma grande ressurreição, um grande milagre com o nascimento da nossa igreja, com a bênção e a alegria que está sendo pastorear e ser amada, enviada. Em algum momento da sua vida, talvez você também sentiu que ele chegou tarde demais, mas o Senhor falou: eu te trouxe aqui porque eu cheguei na hora exata. E Jesus sabia, escuta isso, que antes de ter uma mesa, ele precisava abrir um sepulcro. O Senhor está te falando, você está pedindo uma mesa, e eu estou falando, eu preciso abrir o teu sepulcro. E a palavra diz que Jesus, ele abraça a nossa humanidade, e ele chora. Jesus, diante daquele cenário, chora. E é muito interessante porque o próprio Deus sabia que Lázaro ia voltar a viver, mas ele chora, porque ele nos diz: eu te entendo. Meu amigo também está ali. E nós podemos ver esse cenário e conjecturar de que um dia seria Jesus e os amigos dele o perderiam. E ele sentiu a dor da perda para nos abraçar nas nossas perdas. Ele sentiu a dor da despedida para quando nós nos despedíssemos de coisas que nós achávamos que eram nossas, ele nos abrace. Para que diante dos nossos sepulcros, ele fale: vem aqui, filha, vai cheirar mal, mas eu estou com você. Nós vamos fazer isso juntos. Participa comigo daquilo que eu estou fazendo. E diante dos nossos sepulcros, o Senhor está chorando conosco, nos abraçando na nossa humanidade. Jesus sabia, e a palavra nos diz que há poucos dias, ele estava a poucos dias de um jantar com seus amigos, da ceia, do Getsemane, da cruz. Mas eu quero te dizer que Jesus muda o cenário. Com uma ordem, Jesus muda o cenário. E ele diz para você e para mim, como ele disse para mim, num passo corajoso, de abrir mão de estrutura, de coisas tão estáveis. Eu tinha uma rede de apoio, eu tinha enfermeiras, estava tudo redondinho. E o Senhor falou: filha, mas você está atada, tem muito mais para você viver. O Senhor está te falando, por que você está com medo? Tem muito mais para você viver. Eu tenho sim uma mesa para você, mas você vai se sentar na mesa com um milagre, que é reviver, que é olhar a mesma situação com outros olhos, que é se vestir da simplicidade de Cristo. Isso não diz sobre o que você tem, diz sobre quem você é. Tem muita gente simples, arrogante, e muita gente poderosa que tem cheirinho de Jesus. Ah, como eu queria que vocês conhecessem essas pessoas. Daí o evangelho ia fazer sentido para muitas de vocês, e vocês iam parar de ficar destilando veneno na internet. Não coloque todo mundo dentro do mesmo balaio. Se posicione, honre quem Deus tem levantado. Existem sim esses, e o valor de receber de volta alguém amado traria ainda mais significado para a mesa. Afinal, aquilo que muito te custa, muito vale. Já dizia George Herbert em uma das suas poesias, de que aquilo que foi escrito um dia custou muito para ser escrito. Eu sei, vai te custar, mas vai dar glória para Deus. Assim como Jesus falou lá além do Jordão, lá longe de Betânia, de Judeia: isso é para glorificar o meu nome, isso é para glorificar o nome de Deus. E para encerrarmos, João 11:40, que diz 11:40. Jesus respondeu, diante do sepulcro, diante da humanidade, de Maria e Marta, diante da morte, ele disse: eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai,
Eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui. Jesus estava alongando a mesa de Betânia. Não era só Marta e Maria que veriam o milagre. Eram todos aqueles que choravam a dor daquilo que não podiam mudar. Sabe, todas as pessoas que estão ao seu redor, todos verão. E o Senhor falou, eu não estou fazendo só por causa de Marta e Maria. Eu estou fazendo por causa de 12 mil mulheres. Vivi, eu estou fazendo por causa de 12 mil mulheres. Eu estou fazendo para que todos vejam a minha glória. Para que ninguém venha correndo atrás de um nome, mas que todos estão vindo para Betânia, porque Cristo está sentado na mesa, e há milagre, e há cura, e há relacionamento sim saudável, e há intimidade, e há simplicidade. Eu estou fazendo por todas essas pessoas aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus, ele não falou baixinho, ele gritou, porque quando estamos atadas, estamos distantes da voz. Mas que bom que ele não desiste de mim e de você. Por isso que quando eu perguntei ali, limpando a minha casa, ah, Senhor, o que tu queres que eu ministre? Ele fala assim, Lázaro. Porque nesses últimos meses eu fui desatada. E ele grita, Lázaro, Maria, Roberta, Amanda, Angel, você sai para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixa, e o rosto envolvido num pano. E Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. O Senhor está nos falando, eu estou levantando uma igreja saudável, que vai desamarrar Lázaros, que vai desatar ministérios proféticos, que não vai se ofender com outros nomes, mulheres e homens, segundo o coração de Deus, que vão desatar filhos, que vão desatar pastores, que vão desatar profetas, que vão desatar intercessores, que vão desatar pastores de crianças, professores, médicos, e dizer, deixa o Senhor te usar, existe um milagre que eu produzi na tua vida, vai e conta para todo mundo, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre você, que ficou parada, que se sente desatada, as tuas mãos vão voltar a servir, os teus pés vão voltar a caminhar sobre a palavra liberada no teu Jordão, os teus olhos vão ser desatados para que você veja a beleza que é viver, os teus lábios para que você volte a profetizar, mulher, os teus ombros para que você se volte e se erga com coragem na tua missão confiada. Aleluia. Cada detalhe importou para que Jesus terminasse com a última lição hoje para nós, que a maior plataforma deste tempo é a mesa. A palavra diz que quando Lázaro senta com Jesus, ele atraía multidões. Ele não estava numa plataforma, ele não pegou o milagre dele e construiu um palanque, estava lá. Venham, descubram como Jesus fez esse milagre. Ele falou, o quê? O mestre está aqui. Eu vou sentar na mesa. E a palavra diz que a mesa atraiu multidões, mas atraiu perseguição. Mas aqueles que ouvem a Cristo e obedecem, mesmo com Judas, sentem paz, continuam fazendo aquilo que Jesus chamou, amém? E eu quero te convidar a ficar de pé. Ai, Jesus. Meu Deus. A maior plataforma de alguém é a mesa. É aquilo que o Senhor está produzindo. E quando eu estava ali embaixo, eu quero ler algo que eu escrevi para você. Para você. E acho que para mim também. Eu queria que o irmão só dedilhasse aquela canção que fala, então vou levantar.
Quando eu vejo esse momento de Lázaro entrando na mesa depois de uma ressurreição, eu imagino ele ouvindo essa canção, que diz, então vou levantar. Canta. Daí Lázaro ainda tinha dores de ter ficado parado muito tempo, mas ele está andando. Ele tirou o sapato. Afinal, como é bom viver. Ele pensou, o que eu podia dar para o rei? Eu vou sentar na mesa e vou te dizer: aleluia, aleluia. E enquanto o irmão toca essa canção, eu quero ler para você. E eu quero que você se veja, para encerrarmos essa palavra, com você vivendo o que é ser Lázaro e viver em Betânia. Depois de alguns dias da ressurreição, Lázaro acorda cedo. Os teus pés caminharam para fora. Os teus pés que caminhavam para fora do túmulo agora caminham para dentro. Dentro de casa. Se você quiser fechar os teus olhos. E em casa, ao olhar pela fresta da janela, ele vê a agitação dos que queriam ver em Betânia um milagre. Mas Lázaro fecha a janela, que o poderia distrair para o lado de fora, e diz: Marta, que cheiro maravilhoso! Eu esperava tanto saborear essa receita. Como você adivinhou? Marta sorri, sem tempo para a resposta, porque procura onde colocou a bacia de prata para acomodar os figos frescos que Jesus tanto amava. Lázaro, com passos lentos, de quem agora não tem pressa, volta para a mesa. Jesus já estava lá, e o seu olhar percorria toda a casa. As lembranças de um lugar de descanso é muito melhor que os bolinhos de figo de Marta. Eram exatos alguns dias antes da ceia, na casa de quem ele muito amava, dos seus amigos. Amigo, Jesus, como você está? Pergunta Lázaro. Imagino Jesus respondendo: melhor agora, com um sorriso. Ah, minhas irmãs não param de dizer sobre como tudo aconteceu. Jesus não responde, mas sorri, porque outrora ele chorou. Lázaro insiste em colocar o papo em dia. Jesus, jamais imaginei morrer. Não que eu tema a morte. Você sabe quantas vezes já falamos sobre isso, mas ao sentir aquele controle saindo, a sentir medo e o domínio sobre meu corpo ir embora, eu confesso, Jesus, eu tive medo, muito medo. Eu imagino Jesus sorrindo para Lázaro, com olhos marejados, por não poder ter o ajudado no momento que mais ele precisava, mas sabendo que aquilo era necessário. Esse jantar antecedia sua morte. Ele contemplava o movimento da casa, os olhares de canto de Marta observando a reação dele de cada figo que ele saboreava. E Jesus responde: Marta, está uma delícia. Entre toda a atenção compartilhada, Lázaro ainda busca a resposta do mestre para tudo aquilo que ele viveu. E Jesus continua ouvindo e sorri. Afinal, a amizade boa é aquela que um fala mais e outro menos. Porém, num movimento rápido, Maria rouba a cena da conversa de Lázaro e Jesus. O cheiro do perfume invade o ambiente. O pedido de Jesus ecoa em todas as paredes da casa em Betânia: deixe Maria. A despedida se aproximava. A dor que sentiu diante do túmulo de Lázaro estava sendo compartilhada em seu coração. Era uma despedida, uma adoração que jamais seria esquecida. Como uma música, Marta aprende.
através do chamamento do Mestre, enquanto enxuga as tuas mãos no avental e não segura mais as tuas lágrimas. Maria o adorava, Lázaro agora chorava. Os amigos de Jesus estavam entendendo que Betânia seria a presença doce de Jesus em um ambiente que ele se sente à vontade. Hoje um amigo, após a cruz, o Consolador, o Redentor, o Cristo, aquele que se faz na tua casa, na tua cozinha, no teu banheiro, na tua escola, na ida e volta do carro. Entenda, Betânia se chamaria a partir desse momento e desse ambiente, todo lugar que Jesus ama estar, aonde há serviço, adoração e ressurreição, vida nova. Amém? Nós te entregamos, Senhor, esta palavra, porque ela produziu em nós aquilo que só o seu Espírito pode produzir. Somos Lázaro, aquele que se assenta à mesa e fica onde mais importa. Lázaro que prefere fechar a janela da agitação lá fora, daqueles que querem observar o milagre, e se senta ao lado do Cristo, daquele que faz o que só Ele pode fazer. Eu te abençoo com essa palavra, para que você seja forte e corajosa, para além do seu Rio Jordão se posicionar, para que você enfrente a sua humanidade e aprenda através daquilo que só Cristo pode operar. Que não seja mais uma conferência, mas seja um limiar, um divisor de águas na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, e que a partir de você tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gosto de dizer que o Senhor levantou uma profeta poetisa. Eu amo isso. Quando Deus pega aquilo que nós considerávamos tão simples, tão pequeno, e Ele transforma. Nós queremos te abençoar, Angel, lá naquela terra. Aqui te abençoando, eu abençoo o Renan, a Ana, o Benjamin e aquela igreja linda que está nascendo. Nós oramos para que esse pequeno começo seja guiado pelo Espírito Santo. E assim como uma semente que começa tão pequena e pode se transformar numa grande árvore, que essa igreja se transforme numa grande árvore frutífera e que dê sombra a muitas e muitas famílias, que ela aponte para Cristo e que a tua casa receba a graça, o favor, a unção e os milagres na mesa com Jesus. Amém? Amém?